Nesse vídeo vou compartilhar com você a minha experiência como testemunho de Jeová. Por que eu decidi sair de lá? Enfim, agora está completando acho que 8 anos, tá? Que eu saí. E eu nunca gostei de falar muito sobre esse assunto, você vai entender o porquê. Acho que o período mais difícil que eu já passei na minha vida foi exatamente quando eu decidi sair de lá. Então é uma coisa que me traz lembranças assim meio complexas. Mas eu senti vontade de falar sobre isso, porque sei que algumas pessoas têm o mesmo pensamento que eu, mas não conseguiram sair, porque tudo é feito para que você não saia mesmo. Enfim, né? E para, independente se você talvez tenha a ver com isso ou não, foi uma parte importante da minha vida, de repente você queira saber melhor sobre isso, né? Eu até coloquei aqui alguns pontos aqui para não esquecer, então vez por outra eu vou olhar aqui para baixo só para não me perder aqui na cronologia das coisas, tá? Então, primeiro, eu cheguei a ser batizado na igreja católica. Minha mãe, meus pais eram católicos, enfim, foram casados em igreja católica. Mas quando eu tinha, não sei se 3 ou 4 anos, minha mãe começou a estudar lá com as Testemunhas de Jeová, né? Meu pai nunca foi, durante um período ele até frequentou assim e tal, mas nunca foi de fato. Mas aí, minha mãe e minha irmã foram, e aí eu fui também, enfim. Né? Bom, durante a infância ali, tudo certo. Aí, quando eu fiz 13 anos, já teve a primeira experiência extremamente negativa lá, né? Que eu passei por chamam lá de desassociação. Basicamente, você é expulso, né? Você não conversa mais com ninguém. Imagina, isso com 13 anos de idade, né? E aí são vários motivos que podem causar essa desassociação. Pode ser, por exemplo, por uma questão de sangue, né? Muita gente sabe, as Testemunhas de Jeová não tomam sangue, então se a pessoa tomou sangue lá, usou transfusão de sangue, ela pode ser desassociada. Enfim, por várias questões, né? E aí, no meu caso, não só dessa vez, mas outras vezes, foi por questões, vamos dizer assim, né? Imorais, né? Vamos dizer assim, né? Vamos usar esse termo, né? Bom, mas olha só, né? Com 13 anos você tá, aprendendo as coisas ali, descobrindo, né? Não sabe nada, mas enfim, isso já aconteceu. E isso é uma coisa que eu vejo, pelo menos nessa época assim, tão cruel, que tanto que mudou hoje em dia. Hoje em dia isso não acontece mais. Acho, se não me engano, as desassociações só acontecem a partir de 18 anos, né? Porque já perceberam que né? Uma criança, um adolescente, enfim, como é que você faz uma coisa dessa, né? E aí, nesse período aí, eu fiquei quase um ano desassociado. Aí como é que funciona? Você continua frequentando lá o Salão do Reino, que é como chamado, né? Só que sem conversar com ninguém, né? Ninguém nem te cumprimenta. E eu estudava, né, na escola com outros colegas lá que eram também, e de uma hora para outra ninguém. E o que é o complexo lá? É porque você é doutrinado desde cedo a não ter amizade com ninguém de fora, né? Então a ideia é, mantenha aqui, tenha amizade só com pessoas daqui, não se misture com más associações, etc. E aí quando acontece isso, você fica literalmente sozinho, né? Então essa foi a minha primeira experiência ali, bem negativa, isso aos 13 anos. E nesse período aí de adolescência e tal, tinha algumas coisas que eram ensinadas lá que eu não concordava, que para mim não fazia o menor sentido, sabe? Então, aí não só nas Testemunhas de Jeová, aí eu sei que algumas pessoas vão ficar chateadas, mas não importa, né? Mas com a questão da Bíblia em si, né? De Deus destruir as pessoas, matar, sabe? Isso nunca fez sentido para mim, é uma coisa tipo assim, como assim, né? Como que o ser que é puro amor vai matar todo mundo, a não ser que você seja obediente a ele? Que coisa louca, né? E eu lembro que lá tinha um livro das Testemunhas de Jeová, né? Chamava O Homem em Busca de Deus, né? Onde ele explicava ali sobre as várias religiões do mundo, só que é óbvio, né? Que tinha o viés ali, basicamente assim, olha,
encontre aqui qual que é a religião verdadeira, né? Mas é claro que ali ia ser passado para, tá vendo, isso aqui o certo é o nosso aqui. Tem esse viés. Mas eu lembro que como eu estava nessa busca, e na época não existia internet, nada disso, né? O que tinha acesso era os livros de lá. Esse livro específico eu cheguei a ler ele 3 vezes, tá? Porque realmente estava buscando, assim, isso, respostas, né? Então essas questões já me incomodavam desde cedo. Nesse período aí também, de adolescência, eu tive muito problema com minha mãe, né? E depois de adulto, enfim, né, eu fui vendo, cara, quais que eram os problemas que eu tinha com minha mãe? Era só problema por questões da religião. E sempre dessas questões de ficar com os outros, de namorar, sempre era isso, sabe? Não tinha, nunca teve nada de envolvimento com droga, com coisa que fosse, sabe, mais complexa. Não, eram coisas de adolescente normal. Só que, e eu entendo 100% minha mãe nesse sentido, porque durante um tempo eu fui assim também, rígido com as coisas lá, né? Não, é assim que tem que ser e tal. Então a gente teve muito problema, especialmente por isso, né? Tanto que hoje a gente tem uma relação extremamente boa, coincidência ou não, né? Bom, aí quando eu passei um tempo tranquilo, acho que dos 17 aos 19 anos ali, sem aprontar nada, aprontar nesse sentido aí, né? Fiquei quietinho, aí eu fiz parte de uma congregação que era de Libras, né? Língua de sinais, foi muito bom, inclusive, aprendi Libras, né? Então falava, né? Conversava lá com surdos, mudos, né? Então tinha um aspecto até social, assim, muito interessante, e eu me encontrei ali durante um tempo, foi um período bem interessante, e ali eu levei bem a sério, esse período eu estava levando bem a sério mesmo as coisas. Aí quando eu fiz 18 anos, ou 19 anos, eu comecei a namorar com a mãe do meu filho, né? A gente se encontrou, ela também era, né, da religião, e a gente se conheceu numa festinha lá, enfim, começamos a namorar, beleza. E aí, eu me casei com ela com 21 anos, né? A gente namorava à distância, eu morava numa cidade chamada Santa Luzia, na região metropolitana de BH, ela morava em Lafayette, onde eu moro hoje. Então dá 100 e poucos quilômetros de distância, na época eu era quebrado, né? Não tinha nem carteira, na verdade, nem que não tinha carro, não tinha nem carteira. Eu vinha pra cá uma vez no mês, a gente se viu uma vez por mês, não tinha WhatsApp, nada disso. E aí com 21 anos a gente resolveu casar, né? Aí depois cara, 21 anos para um homem é muito cedo, cara. Com 21 anos você não alcançou coisas que são importantes ainda, né? Então, e aí a mãe do Heitor é um pouco mais velha que eu, então ela já estava num nível profissional bem diferente de mim, né? E isso me deixava meio desconfortável também, enfim. Mas eu falo abertamente, por que eu casei com 21 anos? Cara, pra fazer sexo, só por isso. Não tinha outra razão. Porque não podia, né? Na teoria não podia, e realmente a gente conseguiu casar né? Sem fazer, nós dois. Mas foi por esse motivo, não tinha outro, né? Então, para seguir as diretrizes ali. E olha que coisa, né? Enfim, você pode pensar o que você quiser nesse sentido, nas questões morais e éticas envolvidas, mas é uma coisa que para mim hoje não faz o menor sentido, tá? Não faz o menor sentido. Mas tudo bem. Deixa eu ver aqui onde eu estou, para não perder nada. Tá, beleza. Aí o que aconteceu? Cara, essa minha questão profissional era muito complexa, porque eu tinha boas ideias, eu sempre fui nessa linha de ter um negócio próprio, empreender, etc. Mas a coisa não dava certo, e não dava certo depois que eu fui ver que era por mim mesmo, porque a coisa em si era boa, né? Por exemplo, um dos negócios que eu já tive, né, que era de vender relógios pela internet, era um negócio extraordinariamente bom, né? Poxa, muito bom mesmo, né? E por que não aconteceu?
por causa da minha cabeça. Eu não tinha cabeça preparada para fazer isso acontecer na época. As crenças, a ideia de que eu não posso ter muito dinheiro, etc, etc, etc. Beleza. Até que chegou um ponto, né, que eu cansei disso. Eu falei assim, cara, eu preciso descobrir o que está acontecendo, né? Eu preciso entender por que as coisas não dão certo para mim. E aí foi quando eu fui de uma forma, vamos dizer assim, guiado, né, para uma livraria. Eu não tinha costume de ler livros nem nada disso, mas fui guiado para essa livraria e lá eu dou de cara com o livro O Poder do Subconsciente. Aí eu dou uma folheada. Falei, pô, interessante isso, né? Comprei. Como ele tem uma pegada meio esotérica assim, né? Você vai meio... E eu sempre aprendi que isso era errado, né? Falei, tá, mas comprei e comecei a ver assim mesmo. E ali, a partir dali, tudo mudou, né? Eu falo que quando eu comecei a ler, é como se eu estivesse lembrando de algumas coisas, sabe? Por mais que eu nunca tivesse lido aquilo, nunca tivesse tido contato direto, mas é como se eu estivesse lembrando. Parecia que não era coisa nova. E fez muito sentido, só que era completamente o oposto do que eu tinha aprendido, né? Só que aquilo, poxa, fez total sentido pra mim, né? Total sentido. E o que aconteceu? Com isso, como eu tentei ir conciliando as duas coisas ao mesmo tempo, né? Aquele conhecimento que eu estava tendo com as questões da religião, mas chegou um tempo que não tinha como mais. Era assim, chegou um tempo de ser... eram coisas completamente opostas, sabe? Eu falei, cara, eu vou precisar decidir aqui, né? E a minha decisão foi por não continuar. De início eu simplesmente deixei de ir lá nas reuniões, etc. Só que aí o que eu resolvi fazer? Eu resolvi gravar áudio de eu lendo esse livro. Na época eu não tinha a menor intenção do que isso aconteceria. Cara, o primeiro conteúdo desse canal aqui foi a leitura do livro O Poder do Subconsciente. Eu não tinha ideia do que isso ia se tornar, não tinha a menor ideia do que ia acontecer. Mas a minha ideia era assim, cara, isso aqui pra mim foi tão bom que eu quero mostrar isso para outras pessoas. Essa foi a ideia na época. Mas aí, por algum motivo, eu não sei como, porque eu não divulguei isso, enfim, alguém de lá, da Testemunha de Jeová, soube disso. Aí levaram lá para os anciãos, né, que é como é chamado lá, quem coordena, enfim. E aí me chamaram lá para uma reunião e tal, que é chamado de comissão judicativa. Era, pelo menos, eu não sei, muita coisa mudou lá, não sei se continua sendo. Que era basicamente, vão ver se a gente vai desassociar o Fabrício de novo ou não, né? E aí foi lá, e aí começaram a conversar dessas questões, tal, pô, isso aqui que você tá falando, tal, isso vai contra os princípios bíblicos, etc, tá. Até chegou ao ponto de falar assim, olha, você precisa parar com isso, você precisa tirar isso, porque senão você vai ser desassociado, né? E eu falei, cara, tá bom, você, tá tudo certo, né? E aí eu fui, e a razão era apostasia, né? Apostasia. Que é lá, pra quem é Testemunha de Jeová, a coisa assim, se a pessoa recebe um título que você não... Nossa, ela é o cocô do cavalo do bandido, é um apóstata, né? Que é a pessoa que se revoltou, que fez aquilo, que não sei o que e tal. Eu recebi esse título aí, né? Então, para muitas pessoas que foram criadas junto comigo, não olham na minha cara porque na visão delas sou um apóstata, sou isso, aquilo. Foda-se também o que elas estão pensando, né? Mas, cara, no primeiro momento ali isso foi terrível, né? A questão ali do meu casamento já estava ruim quando eu saí, quando eu não estava frequentando mais, mas quando fui desassociado, assim, pra mim, o casamento praticamente acabou ali. Era uma coisa que, tipo assim, a gente não conseguia mais conversar, etc, né? Mas acabou durando um tempo mais, porque não vou, aí, né, já sai da alçada do vídeo aqui, que é falar sobre as questões, a minha experiência como Testemunha de Jeová.
Mas aí a gente acabou ficando mais um tempo casado, porque pouco tempo depois disso, acho que uns 6 meses depois, ela engravidou do Heitor, e a gente ficou mais um tempo, né? 2 anos e pouco, até divorciar mesmo, porque realmente não tinha mais nada a ver, né, um com o outro. Bom, por que eu resolvi te falar isso? Primeiro, por mim, né? Que era um assunto que eu ficava, por que eu não quero falar sobre isso, né? Eu não quero mais que isso me incomode, sabe? Já passou, foi uma época, né? E essa época, aí entra um ponto. Essa época, não sei se você já passou, né, por um divórcio e tal, é uma coisa muito chata, né? Mas sem sombra de dúvidas, a pior época da minha vida não foi o divórcio, foi quando eu fui desassociado, né, nessa segunda vez. Por quê? De novo, eu perdi 100% do meu convívio social. Cara, e é um negócio, em vários países, inclusive, isso é um problema jurídico, né? Porque muita gente tira a própria vida quando isso acontece, entram em depressão profunda. Eu com certeza entrei em depressão, não cheguei a fazer nenhum tipo de tratamento, mas sem dúvida, eu cheguei a quase 100 quilos na época, não saía de casa pra nada, não conversava com ninguém, né? Então foi uma época terrível ali, né, nesse sentido. É algo bem cruel mesmo. Então com certeza foi um momento indiscutivelmente o mais complexo, assim. E hoje, né, cara? Olha só como são as coisas. Hoje, eu tenho uma relação ótima com a minha mãe, com a minha irmã, que eram também, não frequentam mais, né? Eu fui desassociado, no caso delas não foram, mas elas acabam não frequentando. A gente tem uma relação maravilhosa. A forma como eu me sinto, a minha visão de mundo, os resultados profissionais, cara, tudo é indiscutivelmente melhor. Então, para mim, contra fatos não tem argumento, né? Sem sombra de dúvidas, estou muito melhor hoje do que quando estava lá, né? E a gente conversa aqui no canal sobre desbloqueio, sobre travas, sobre... E esse eu acho que foi realmente o principal, né? E aí é o ponto de... Às vezes eu falo, chega um ponto que para você se livrar de um bloqueio, você tem que sentir uma dor terrível. Você vai ter que, talvez, deixar uma coisa que vai te trazer um grandíssimo transtorno, como era no meu caso, de não poder conversar com ninguém, etc. E aí você vai precisar ter a coragem necessária para isso. Eu tive e não me arrependo. Bom, aqui não tem nenhum... Enfim, eu queria mesmo contar isso, primeiramente por mim, e segundo para você, que talvez... Eu sei que muitas das pessoas que não conversam comigo, mas assistem os vídeos aqui, eu sei. E talvez você está passando pelo mesmo questionamento que eu passei. E eu te falo, é bem melhor agora, tá? É bem melhor agora. Bom, se isso fez sentido para você, continue acompanhando os vídeos, talvez pelo tema, né? Talvez tenha sido o primeiro vídeo aqui que você assiste, acompanhe os outros aí, a gente tem muita coisa aí para trocar ideia aqui no canal. É isso, um abraço, até um próximo vídeo.